Olá! Se você chegou até esta oração, é porque carrega alguma dor. Existe uma guerra sendo travada nos bastidores da sua vida, uma batalha espiritual intensa, marcada por correntes invisíveis, ataques silenciosos e inimigos que se escondem nas sombras. Mas hoje, em nome do Senhor dos Exércitos, você vai se levantar com o poder do Salmo 66, um dos salmos mais poderosos e libertadores da Palavra de Deus. Este salmo revela a força do Deus que faz o inimigo rastejar, que transforma mar em terra seca, que vigia as nações, que prova os justos, mas que também os conduz a um lugar de fartura. Um salmo que quebra amarras, desmancha armadilhas, desintegra fardos espirituais e faz ruir as estratégias do inferno. Neste momento, enquanto esta oração ecoa nos céus, você será envolvido por uma atmosfera de libertação. Todo laço de opressão, toda maldição hereditária, toda bruxaria lançada, todo espírito de inveja, toda armadilha preparada no oculto será confrontada pelo fogo de Deus. Tenho certeza de que até o final desta oração, você conseguirá o que precisa. Antes de começar a oração, quero agradecer por sua vida e por estar aqui hoje. Acredite em mim, nada é em vão. E se você abriu este vídeo hoje, é porque ele tem uma mensagem especial para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se possível, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Escreva agora nos comentários: Deus vai me tirar das amarras e me levar ao lugar de fartura. Iniciemos a oração. Ó Senhor Todo-Poderoso, começo esta oração me rendendo diante da Tua presença. O fardo tem sido pesado, o caminho estreito e minha alma cansada. Sinto como se estivesse preso em correntes invisíveis que me impedem de avançar, de crescer, de ser quem o Senhor me chamou para ser. E por isso clamo com fé, sustentado pela Tua palavra. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Mesmo em meio à dor, eu te louvo, porque creio que este louvor está rompendo prisões espirituais ao meu redor. Senhor, por que estou passando por este momento de angústia tão profundo? Por que tenho sido tão perseguido, tão afrontado, tão atacado por pessoas que sequer conheço? Por que portas estão fechadas? Por que minha saúde, minha mente, minhas finanças e meus relacionamentos parecem presos em laços que eu não consigo ver, mas sinto todos os dias? Eu te pergunto, meu Deus, o que está acontecendo nos bastidores da minha vida? Se há inveja lançada, se há palavras malditas proferidas contra mim, se há pragas jogadas, obras de macumba, feitiçarias escondidas ou rituais ocultos com o meu nome, eu te peço, em nome de Jesus, desfaz agora, Senhor. A tua palavra diz: digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. É nessa autoridade que me firmo agora, que os meus inimigos espirituais comecem a cair por terra, que toda trama feita contra mim comece a se desmanchar como palha diante do fogo, que toda amarra que tenta segurar minha vida seja desfeita, que o mal olhado, a inveja velada, os comentários venenosos e os desejos ocultos de derrota sejam anulados agora, que toda maldição hereditária, toda praga lançada por gerações, todo o espírito de estagnação que me cerca, seja banido da minha vida. Senhor, levanta teus anjos guerreiros ao meu redor. Coloca uma muralha de fogo sobre minha casa, sobre meu nome, sobre meus projetos, sobre meu corpo e minha alma. A tua presença é minha maior segurança. É em ti que confio, mesmo quando tudo parece sem direção. Me mostre o caminho, Senhor. Toma conta da minha mente. Liberta-me dos pensamentos confusos, dos sentimentos de fracasso, das ideias de desistência. Não quero ser guiado pela dor,
mas pela tua mão. Liberta-me das correntes que não vejo. Quebra os cadeados que mantêm minhas vitórias trancadas. Se existe alguém fazendo uso do oculto para impedir meu avanço, que essa pessoa perca agora o acesso à minha vida. Fecho todas as brechas espirituais. Renuncio toda ligação com o passado que ainda me prende. Rejeito tudo o que não vem de ti. Que os céus sejam testemunhas deste momento. Que cada palavra dita agora seja como espada, cortando as amarras que me cercam. Tu és o Deus que transforma mar em terra seca. Tu és aquele que faz o impossível acontecer. E por isso, mesmo cercado por tantos ataques, eu creio. Ainda verei tua justiça. Ainda verei os que me zombaram se calando. Ainda verei aqueles que torciam pela minha queda, me vendo de pé. Porque não é pela minha força, mas pelo teu poder. Não é pelo que eu mereço, mas pela tua misericórdia. Peço-te, revela o oculto. Mostra-me a raiz do problema. Se estou colhendo frutos de maldições lançadas por outros, mostra-me. Se estou sofrendo por alianças erradas, por amizades contaminadas, por ambientes carregados, retira-me desses lugares e corta esses laços agora. Que tudo aquilo que está me adoecendo, me limitando, me aprisionando espiritualmente, seja revelado e quebrado nesta oração. E assim, te entrego este primeiro clamor, com a certeza de que o Senhor já começou a agir. Pai, o meu espírito continua de joelhos diante de ti, sustentado pela fé em tua palavra viva. E agora, guiado por mais um trecho do Salmo 66, clamo com esperança e ousadia. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Senhor, eu quero ver tuas obras impressionantes se manifestando na minha vida. Já não aceito mais viver só de histórias do passado, de testemunhos dos outros. Eu preciso ver, tocar, experimentar o teu milagre, o teu agir, o teu livramento. Mostra o teu braço forte, Senhor. Toca onde a medicina já não alcança. Cura o que os exames não explicam. Reverte situações que aos olhos humanos parecem irreversíveis. A tua palavra declara que o Senhor transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé. Então, por que eu não atravessaria também? Por que continuaria preso ao medo, ao desespero, ao sofrimento prolongado, se o mesmo Deus que fez o mar abrir ainda reina com poder? Eu creio, Senhor, que estás comigo neste vale, mas também estás preparando a minha passagem segura para o outro lado. Liberta-me das águas que tentam me afogar espiritualmente. Repreende toda inundação emocional que quer me arrastar para a ansiedade, para a angústia, para o descontrole. Que todo espírito de afogamento, seja mental, financeiro, sentimental ou espiritual, bata em retirada agora. Eu profetizo, estou atravessando a pé enxuto, e como diz o Salmo, ali nos alegramos nele. Sim, eu me alegrarei no Senhor, porque Ele está abrindo uma trilha no meio da dor. Tu governas com poder eterno. O teu trono é inabalável. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações. Que os teus olhos, ó Pai, vigiem os campos por onde ando. Observa os que se aproximam de mim com palavras suaves, mas intenções traiçoeiras. Vê, Senhor, os que tentam me contaminar com fofocas, mentiras, inveja e manipulação. Que nenhum rebelde espiritual tenha autoridade sobre minha vida. Que os olhos de feitiçaria que me espreitam sejam cegados agora. Que toda espionagem espiritual, todo monitoramento do inferno, toda tentativa de adivinhação ou leitura da minha vida no mundo das trevas seja anulada em nome de Jesus. Clamo por discernimento. Que o teu Espírito me alerte quando o mal tentar se camuflar de bem. Não me deixes ser enganado por aparências. Mostra-me os falsos amigos, os conselhos envenenados,
as propostas contaminadas. Livra-me de alianças impuras. Tira da minha vida toda presença que esteja atrasando meus passos, toda conexão que esteja alimentando o mal. Se alguém tem sido usado para lançar peso espiritual sobre mim, corta esse laço agora. E continua a tua obra em mim, Senhor, pois reconheço que muitas vezes fui provado. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. E eu te louvo por isso. Mesmo no sofrimento, sei que estás me refinando. Cada lágrima que derramei não foi ignorada por ti. Cada noite em que me virei na cama sem conseguir dormir, cada angústia silenciosa, cada pensamento que ninguém ouviu, tudo foi recolhido por ti. Mas, Senhor, o peso tem sido grande. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. E é isso que sinto, fardos, pesos que eu mesmo não consigo explicar. Sinto um cansaço que vai além do corpo, um esgotamento que toma a mente, um abatimento que muitas vezes me faz querer desistir de tudo. Pai, se esses fardos são resultado de ataques espirituais, quebra-os agora. Se são consequência de erros passados, cobre-me com teu sangue e apaga as dívidas do meu espírito. Se foram lançados por invejosos ou por rituais ocultos, destrói agora esses pactos com o teu fogo. Sinto que estou dentro de uma armadilha, Senhor. Cada vez que tento avançar, algo me puxa para trás. Cada vez que um projeto começa, algo acontece e interrompe. São ciclos que se repetem, atrasos sem explicação, perdas constantes. Mas hoje, em teu nome, eu declaro: o tempo da armadilha acabou. A cova que cavaram para mim será ocupada pelos próprios inimigos. Os que me desejaram o mal verão minha vitória. Os que vibraram pela minha queda verão minha restauração. Leva-me ao lugar de fartura, como diz a tua palavra. Ainda que eu tenha passado pelo fogo e pela água, ainda que eu tenha enfrentado rejeição, vergonha, perdas e humilhação, eu creio. Tu me conduzirás ao lugar de honra, abundância e paz. Meu coração permanece confiando em ti, mesmo quando não entendo, porque sei que a tua fidelidade me sustentará até o fim. E sigo clamando, com os olhos fitos em ti, sabendo que o melhor ainda está por vir. Senhor, continuo em oração, sustentado pela esperança que vem da tua palavra. Mesmo cansado, não abandono o clamor. Mesmo ferido, não deixo de te buscar. Mesmo sendo provado, sei que o Senhor está comigo. E agora, inspirado por mais um trecho do Salmo 66, eu declaro com fé: bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi Ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Sim, Senhor, bendigo o teu nome, porque mesmo cercado de armadilhas, o Senhor me preservou. Mesmo cercado de ódio, de traições, de más intenções, o Senhor não permitiu que eu fosse destruído. Pai, eu reconheço. Se não fosse o teu amor me sustentando, eu já teria caído. Tantas vezes estive prestes a escorregar. Tantas vezes quase fui tragado por sentimentos de raiva, de abandono, de desesperança. Mas foi o teu Espírito que me segurou. Foi a tua mão invisível que me levantou quando ninguém mais conseguia me alcançar. E é por isso que sigo aqui, prostrado, adorando, suplicando e declarando: não solto da tua presença, não largo a tua mão, porque sei que, ainda que tudo ao redor pareça ruir, o Senhor é minha rocha firme. Mas, Deus, como doem as provas, como machucam os silêncios, como pesa não entender o porquê de tantas perdas, de tantas portas fechadas, de tantas amizades que viraram costas, de tantos sonhos que pareciam promissores e desmoronaram sem explicação. Foi o Senhor que permitiu? Foi o Senhor que me submeteu à fornalha? Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata.
Eu aceito essa verdade, mas não escondo minha dor. Estou sendo refinado, mas também estou clamando para que esse processo não me destrua, e sim me fortaleça. Senhor, tantos fardos foram colocados sobre as minhas costas, responsabilidades que eu não escolhi, culpas que não me pertencem, palavras que me feriram como lanças, promessas que foram quebradas. Me vi esmagado pelo peso do abandono, pela injustiça, pelas acusações. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Mas, Pai, se tudo isso foi para me levar ao teu propósito, então me dá força. Me ajuda a suportar sem perder minha essência. Não permitas que a amargura tome o lugar da esperança. Renova-me por dentro, Espírito Santo. Tu és o Deus que faz com que os inimigos cavalgassem sobre nossas cabeças, mas também és o Deus que promete. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Leva-me para esse lugar de fartura, Pai. Eu creio que há um tempo determinado para o choro e um tempo para o cântico de vitória. E eu sinto no espírito que este tempo está se aproximando. Já posso ouvir os sons da libertação. Já posso perceber as muralhas espirituais começando a ruir. Já posso discernir o movimento do teu espírito desfazendo laços, desamarrando destinos, realinhando caminhos. Deus, se ainda houver correntes escondidas, se ainda existir raízes de amargura, pactos que desconheço, marcas do passado que me prendem, memórias não curadas, traumas não vencidos, vem com teu fogo purificador. Passa como fogo que consome o que é impuro e deixa apenas o que é teu. Purifica minha história, purifica minha mente, purifica minhas palavras, purifica meus relacionamentos. Eu não quero carregar sujeiras antigas para os teus novos começos. Eu não quero levar lixo emocional para os teus ambientes de glória. Senhor, aqueles que me viram rastejando verão agora tua exaltação sobre mim. Aqueles que riram do meu processo verão o brilho da tua presença restaurando o meu rosto. Os que zombaram do meu silêncio verão o poder da minha voz restaurada. Pai, não busco vingança, mas que a tua justiça se manifeste. Que os que fizeram alianças contra mim sejam envergonhados não pelo meu dedo apontado, mas pela tua mão operando milagres sobre mim. Ainda que eu tenha passado por prisões espirituais, ainda que tenha sido ferido por palavras de maldição, por mal olhado, por pragas lançadas, eu declaro: nada disso prevalecerá sobre a unção que está sobre minha vida. Nada disso resistirá à luz que o Senhor colocou em mim, porque não fui chamado para viver em sombras, mas para ser luz no meio da escuridão. Não fui ungido para ser oprimido, mas para triunfar com o teu poder. E nesta hora, levanto um clamor por restituição. Que tudo que foi roubado, tempo, saúde, paz, oportunidades, relacionamentos, alegria, me seja devolvido multiplicado. Que a colheita que foi atrasada pela ação do inimigo agora chegue em velocidade celestial. Que os portões que foram trancados se abram sem resistência. Que o que parecia esquecido seja lembrado. Que o nome que foi apagado seja honrado. Tudo para a glória do teu nome. Sigo clamando, Deus. Ainda há muito o que ser quebrado, curado e restaurado. E só em ti há poder para fazer isso. Senhor, ainda estou aqui, em espírito de guerra, em estado de oração, sem recuar, sem desistir. A batalha é grande, mas o teu poder é maior. As vozes contrárias continuam tentando me silenciar, mas a minha fé em ti continua me sustentando. E neste momento, clamo com base em mais um trecho do Salmo 66. Para o teu templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo. Votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Sim, Senhor,
Eu te fiz promessas no vale da dor. Fiz votos quando estava prostrado, quando parecia que tudo estava perdido. E hoje volto à tua presença não só para clamar, mas para reafirmar minha aliança contigo. Quantas vezes prometi que te serviria se me livrasses daquela dor? Quantas vezes jurei que não me afastaria, mesmo no meio da angústia? E o Senhor ouviu, mesmo quando eu não conseguia orar em voz alta. O Senhor escutou meus pensamentos mais frágeis, os gemidos mais silenciosos. E hoje, Deus, eu me recordo de tudo o que te falei nos momentos de desespero. Não esqueci meus votos. Não apaguei minhas promessas. Por isso, venho com sinceridade te oferecer minha fidelidade, minha entrega, meu coração quebrantado. Não apenas palavras, mas uma vida consagrada ao teu propósito. O salmista diz: oferecerei a ti animais gordos em holocausto. Sacrificarei carneiros, cuja fumaça subirá a ti, e também novilhos e cabritos. E eu te pergunto, Senhor, qual é o meu sacrifício hoje? O que posso te entregar que seja digno da tua grandeza? Eu te ofereço o meu orgulho quebrado. Te entrego minha vontade rendida. Te dou meus planos para que os destruas, se não forem teus. Te entrego minha carne, meu ego, minha independência. Queima tudo o que não te agrada. Deixa apenas o que é tua essência em mim. Senhor, quero cumprir meus votos, mesmo sem ter recebido tudo ainda. Mesmo sem ver todas as respostas. Mesmo sem sentir todos os sinais. Porque fé verdadeira não depende de evidências, mas de confiança. E a minha confiança está em ti. Muitos ao meu redor não entendem o que estou fazendo. Julgam meu silêncio. Criticam minha espera. Zombam da minha paciência. Mas o Senhor conhece meu coração. Sabe que eu não desisti, apenas amadureci. Que eu não me calei, apenas decidi confiar mais em ti do que nos homens. E neste momento, Pai, peço que honres os votos que te fiz, que cada oração solitária, cada lágrima escondida, cada renúncia silenciosa seja lembrada por ti. Não estou aqui para negociar com o céu, mas para afirmar: ainda te pertenço. Mesmo depois das perdas, ainda sou teu. Mesmo depois das traições, continuo sendo teu servo. Mesmo depois das feridas, ainda carrego teu nome sobre mim. Vem, Senhor, e sela novamente essa aliança. Restaura o altar do meu coração. Apaga as influências do mundo. Tira de mim todo o apego às coisas passageiras. Que eu não sirva a dois senhores. Que eu não me curve aos ídolos modernos da vaidade, da aprovação, da busca por reconhecimento. Eu quero te agradar. Quero viver uma vida que glorifique o teu nome, em cada escolha, em cada palavra, em cada pensamento. E se for necessário passar por mais provas para ser moldado, então me sustenta. Mas não me deixes sair da tua vontade. Pai, enquanto estou nesta jornada de libertação, sei que o inimigo tentará levantar novas estratégias. Sei que ele usará rostos familiares, palavras doces, atalhos perigosos. Mas eu te peço, fecha os meus ouvidos para as mentiras. Abre meus olhos espirituais. Que eu perceba quando estiver sendo enredado. Que eu fuja do laço antes que ele se feche. Que eu me lembre de que fiz votos no dia da dor e que o teu Espírito me traga à memória tudo o que prometi. Reforça, Deus, o teu muro de proteção ao meu redor. Se houver qualquer brecha, qualquer porta aberta por ignorância ou desobediência, revela-me agora. Dá-me discernimento para fechar cada uma delas. Eu não quero dar legalidade ao inimigo. Não quero manter hábitos ou pensamentos que alimentem as trevas. Que tudo o que estiver escondido venha à luz. Que tudo que me liga ao passado seja cortado. Que tudo que me prende a maldições familiares, a pactos hereditários, a vínculos com o oculto,
seja desfeito agora. Te entrego também os relacionamentos, Senhor. Pessoas que entraram na minha vida sem serem enviadas por Ti. Alianças que foram feitas fora da Tua vontade. Ligações emocionais que abriram portas para manipulação, para ciúme, para inveja, para controle. Corta, Pai. Rompe esses laços. Quebra essas cadeias. Faz uma limpeza espiritual ao meu redor. Que sobre mim permaneça apenas o que vem do Teu trono. E assim, continuo Te adorando, Te buscando, renovando minha fé em Ti. Sei que esse processo está me levando para o lugar de fartura prometido no Salmo 66. Sei que não estou sozinho nessa travessia. O fogo e a água não me consumiram, apenas me transformaram. E é nessa esperança que prossigo, até que a obra seja completa. Senhor, mesmo cansado, continuo confiando. Mesmo ferido, continuo adorando. Ainda há partes do meu coração que precisam ser libertas. Ainda há áreas da minha vida que parecem presas, estagnadas, como se uma barreira invisível impedisse o fluir da Tua promessa. E é por isso que me derramo mais uma vez diante de Ti. Porque sei que só a Tua mão pode romper o que o homem não consegue tocar. Neste momento, clamo ao Deus que escuta. Clamo ao Deus que ouve o clamor dos que temem o Teu nome. Como diz o Salmo, venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. A Ele clamei com os lábios. Com a língua o exaltei. Senhor, estou aqui para Te louvar, mas também para Te expor minha dor. Que os céus se inclinem agora sobre minha casa, sobre o meu espírito, sobre minha mente. Que essa oração entre nos lugares mais profundos do meu ser. Que cada palavra dita diante de Ti seja como flecha certeira contra as fortalezas espirituais que ainda resistem. Clamei com os lábios, Senhor, quando ninguém me ouviu, quando fui deixado de lado, quando fui esquecido, quando até mesmo os que disseram que estariam comigo desapareceram no meu tempo de aflição. Mas o Senhor estava lá. O Senhor ouviu o gemido que não teve som. O Senhor entendeu os pensamentos que nem mesmo eu consegui organizar. Tu conheces os meus caminhos e por isso sigo confiando em Ti. Sigo esperando por Tua resposta, mesmo quando tudo ao redor parece em silêncio. Pai, não quero que nenhum pecado escondido me afaste de Ti. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, diz o Salmo. Por isso, examina o meu interior. Revela-me o que ainda precisa ser purificado. Tira de mim todo desejo que não Te glorifica, todo hábito que me afasta da santidade. Não quero carregar nada que sirva de legalidade para o inimigo. Não quero manter comportamentos que atraem o mal. Livra-me, Senhor, da autossabotagem espiritual. Dá-me um coração limpo, mãos santas, pensamentos alinhados ao Teu propósito. Repreende todo espírito de culpa que tenta me aprisionar ao passado. Se há acusações do inferno tentando me lembrar dos erros de ontem, que sejam silenciadas agora pelo sangue de Jesus. Eu fui perdoado, remido, justificado. Não há mais condenação sobre mim, porque o Senhor me escolheu, me separou, me chamou para viver uma nova história. E essa história não será escrita com páginas de derrota, mas com testemunhos de libertação, de restauração, de vitória. Senhor, neste clamor, levanto a minha voz contra toda influência maligna que ainda tenta cercar a minha vida. Contra todo espírito que quer me empurrar de volta para ciclos de dor, relacionamentos tóxicos, sentimentos destrutivos, se há opressão mental, se há medo constante, se há vozes internas que me empurram para o abismo da insegurança, que tudo isso caia por terra agora. Que haja liberdade em minha mente, em meu coração, em meu espírito. Que o Teu Espírito Santo sopre sobre mim uma nova paz. Senhor,
quero declarar, mesmo sem ver tudo resolvido: bendito seja o teu nome. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Que verdade poderosa! Mesmo imperfeito, mesmo quebrado, mesmo pecador, o Senhor não me rejeitou. E é por isso que te louvo com tudo o que tenho. É por isso que me mantenho firme na oração. Porque sei que o Senhor está comigo. Sei que mesmo que muitos me virem as costas, o teu amor permanece ao meu redor. Continua quebrando as correntes, Senhor. Continua destruindo os altares erguidos contra mim. Continua desmascarando as armadilhas. Continua protegendo meus caminhos, minha casa, minha família. Ainda há coisas ocultas sendo trabalhadas no mundo espiritual, e por isso não posso recuar. Sei que ainda estou no campo de batalha, mas também sei que o teu exército me cerca. Sei que os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor. E com essa certeza, sigo orando, crendo que o melhor ainda está por vir. Senhor Deus, neste novo momento de oração, volto a me lançar diante da tua presença com reverência e confiança. Estou em plena caminhada espiritual, sentindo o teu toque, percebendo o teu agir, mas ainda necessitando profundamente da tua intervenção em áreas que permanecem travadas. O peso não saiu completamente, as feridas ainda doem, e há cadeias que ainda precisam ser quebradas. Por isso, continuo clamando. Porque creio que a cada palavra declarada com fé, algo se move nos céus e o inimigo perde terreno na minha vida. Pai, assim como diz o Salmo 66, eu declaro com fé viva: louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Essa certeza me consola. Mesmo com todas as minhas falhas, com meus dias de incredulidade, com minhas atitudes que às vezes não agradam ao teu coração, o Senhor permanece ao meu lado, e o teu amor não se afastou. Pelo contrário, me envolve como escudo, me cobre como manto, me renova como fonte de águas vivas. Hoje eu te peço, Senhor, aumenta minha resistência espiritual. Dá-me estrutura emocional para não desmoronar diante dos ataques. Fortalece meu espírito para que eu não me entregue ao cansaço. Porque eu sei que essa luta não é só minha, é espiritual. E não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mal. E eu só posso vencê-los com a armadura da fé, com a espada da tua palavra, com o escudo da salvação, com o capacete da verdade. Levanta teu estandarte sobre mim, Senhor. Quando o inimigo vier como um rio, seja o teu espírito levantando um bloqueio contra ele. Repreende toda a legião de espíritos enviados contra minha casa, minha saúde, minha mente, meus filhos, meus projetos. Que sejam despedaçados agora todos os instrumentos das trevas que foram preparados contra mim, imagens, bonecos, oferendas, palavras lançadas, votos feitos em nome do meu sofrimento. Tudo isso seja anulado agora pela autoridade do sangue de Jesus. Senhor, visita agora cada área que ainda está fechada. Liberta minhas finanças se há amarras impedindo o meu crescimento. Liberta meu ambiente de trabalho se há inveja e calúnia me cercando. Liberta meu lar se há contaminação espiritual afetando minha paz. Visita meus relacionamentos e restaura vínculos que foram quebrados por intrigas, fofocas, manipulações e obras do mal. Eu te convido, Espírito Santo, reina sobre minha casa. Faz do meu ambiente um território celestial. Expulsa todo o mal alojado, consciente ou inconscientemente. Que não reste espaço para a escuridão. Pai, eu quero que minha vida seja um testemunho do teu poder. Que quando olharem para mim, vejam alguém que foi arrancado da cova, curado das feridas, levantado das cinzas. Alguém que passou pelo fogo, pela água,
mas que chegou ao lugar de fartura. Porque essa é tua promessa, e é nela que me firmo. Não estou nesta guerra para ser derrotado, mas para ser forjado como um guerreiro da luz, um embaixador da tua glória, uma voz que proclama que tu és Deus sobre tudo e todos. E neste momento, eu me recuso a aceitar a paralisia espiritual. Rejeito o comodismo, o medo, o conformismo. Eu não fui chamado para viver aprisionado. Eu não nasci para ser escravo do passado, da dor, da rejeição ou da opressão. O Senhor me chamou para ser livre. Por isso, declaro em voz alta: sou livre em Cristo Jesus. Livre do que me aprisionava emocionalmente. Livre do que me prendia espiritualmente. Livre do que tentava manipular meu destino. Que toda corrente seja desfeita. Que toda palavra maldita seja cancelada. Que toda herança espiritual de fracasso, de miséria, de enfermidade, de solidão, de medo, seja arrancada agora da minha genealogia. E que em meu sangue corra apenas a vida de Cristo. Que minha mente seja renovada, minha fé ampliada, minha visão espiritual aberta. E que os céus estejam em constante guerra ao meu favor. Sigo te buscando, Senhor, porque a libertação é um processo e eu não quero parar no meio dele. Quero avançar até ser completamente livre, até ver tudo aquilo que me impedia sendo quebrado, até andar em um novo nível de unção, de propósito e de poder. Por isso, não afastes de mim teu espírito, não retires a tua presença. Permanece comigo, como fogo ao redor, como força dentro de mim, como voz que me guia no caminho certo. Pai, neste último momento desta oração, ainda com o espírito em reverência e o coração rendido, eu te busco com toda a minha alma. Foram palavras de guerra, de fé e de entrega que saíram dos meus lábios, e agora, ao final desse clamor, desejo que cada semente lançada no mundo espiritual frutifique abundantemente. Tu conheces, Senhor, cada dor, cada área fragilizada da minha vida, cada lágrima escondida, cada fardo que carrego em silêncio, e sei que nada disso é ignorado por ti. Sei que mesmo antes de abrir a minha boca, tu já sabias das batalhas que estou enfrentando. Mas ainda assim me ouves, ainda assim me acolhes, ainda assim me curas. Senhor, como no Salmo 66, eu clamei, eu te louvei, eu te exaltei mesmo em meio às provas, e confio que o Senhor ouviu cada clamor. Declaro com autoridade, nenhuma oração foi em vão. Nenhuma lágrima caiu no chão sem propósito. Nada do que vivi será desperdiçado, porque tudo está sendo usado por ti para a minha edificação, para o meu crescimento e para a minha libertação. Tu transformas pranto em dança, dor em testemunho, queda em plataforma para a glória do teu nome. E é com esse espírito de fé que agora, Pai, eu te peço que firmes meus passos no novo caminho, que o tempo de estagnação termine, que os portões espirituais da minha vida se abram com força, que toda energia maligna, toda opressão, toda sombra espiritual seja agora banida, removida, extirpada da minha casa, da minha mente, da minha família, da minha saúde, das minhas finanças. Senhor, que o teu Espírito me envolva e que a glória do teu nome resplandeça sobre mim como o sol do meio-dia, que não deixa espaço para trevas. Deus de justiça, levanta teu braço forte agora e desfaz cada obra do mal lançada contra a minha existência. Nenhum feitiço terá efeito, nenhuma maldição prevalecerá. Nenhuma palavra negativa lançada contra mim ou contra os meus filhos, descendentes ou família, prosperará. Eu declaro em nome de Jesus, estou cercado por fogo espiritual, blindado pela tua presença, selado com o sangue do Cordeiro. E se alguém tentar me atingir, tropeçará no próprio plano. Se tentarem me parar,
cairão diante da tua justiça. Neste encerramento, eu também te agradeço, Senhor. Agradeço por não ter me abandonado quando todos se calaram. Agradeço porque mesmo quando a esperança parecia morta, o teu Espírito me reanimou. Agradeço por cada livramento que nem percebi, por cada porta que foi fechada para meu próprio bem, por cada sim e cada não que vieram do teu trono. Agradeço por estar aqui, neste momento, vivo, de pé, com fôlego para orar, com fé para clamar e com coragem para continuar. Que esta oração repercuta nos céus, que suba como incenso agradável ao teu altar. Que toque o coração de outros guerreiros e guerreiras que também estão no campo de batalha. Que sirva de consolo, força e direção para quem está perdido, para quem está machucado, para quem está prestes a desistir. Que esta oração carregue cura para os enfermos, libertação para os oprimidos, respostas para os confusos, renovo para os cansados. Que o teu nome seja exaltado através dela. E agora, Senhor, eu declaro profeticamente que o teu poder me tirou das amarras, que a minha alma foi libertada, que os céus se abriram, que a minha mente foi clareada, que a minha saúde foi restaurada, que o meu lar está em paz, que o meu nome será honrado, que minha história será marcada por milagres, porque o Senhor ouviu minha oração, porque o Senhor aceitou o meu clamor, porque o Senhor não afastou de mim o seu amor. E para encerrar, eu deixo aqui minha gratidão eterna. Eu confio que grandes coisas já começaram a acontecer e declaro com toda a autoridade espiritual: está feito, está selado, está consumado em nome de Jesus. Se você chegou até aqui, não guarde essa bênção só para você. Compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando de libertação, cura e livramento. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like e escreva nos comentários. Deus já me libertou das amarras espirituais e me levou ao lugar de fartura. Glória a Deus, para sempre. Amém.